Fala galera, bem-vindos ao Alicerces da História. Meu nome é Fábio Ribeiro. Já te peço desculpa, tá? Porque hoje é domingo e tem muita coisa por aqui: cachorro caramelo latindo na rua e festa na vizinhança, e aqui do lado um culto. Rapaz, tá rolando de tudo diretamente de Duque de Caxias. Então, se você escutar algum barulho aí no fundo, provavelmente vai aparecer. Você já sabe o que é. Gente, esse é o nosso quarto vídeo direcionado especificamente para montar o top 10 do Colégio Naval. A gente tem revisões a partir de questões que podem aparecer na sua prova. São questões que mostram os conteúdos mais cobrados pela banca do Colégio Naval. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreve. Chegou pela primeira vez, não conhece, se inscreve aqui no canal, acompanha. Se gostar do conteúdo, deixa o like. Se você já conhece o canal, já sabe aqui o trabalho que eu estou produzindo há muito tempo, coloca aí para os amigos, passa para a galera, consegue mais um inscrito, porque quanto mais inscritos, melhor para a produção de conteúdo e para a propagação do conteúdo. O YouTube é assim, ele acha que os vídeos mais bem avaliados, mais bem clicados, os canais com mais inscritos são melhores e ele divulga mais esse conteúdo. Então, se inscrever é importante por isso. Eu estava vendo que mais de 75% das pessoas que assistem o meu conteúdo não são inscritas no meu canal. Então, eu tenho um canal com muita visualização, mas com poucos inscritos ainda proporcionais a essa visualização. Então, muita gente se esquece de se inscrever ou acha que não é tão importante. Se inscrever faz muita diferença para mim. Muito obrigado aí por tudo, galera. Vamos nessa, vamos fazer aí período regencial hoje, um assunto fundamental de 1831, a abdicação de Dom Pedro I até 1840, maioridade, através de um golpe ali para Dom Pedro II. Nós temos 9 anos de período regencial. Esses 9 anos de muita conturbação, tem revolta provincial. Vamos lembrar as 5 maiores revoltas provinciais? Cabanagem, sabe nada, revolta dos malês, balaiada, farroupilha. Essas são as 5 grandes revoltas regenciais que você tem que lembrar. São assuntos fundamentais na sua prova, tá bom, moçada? Então, vamos começar aqui fazendo esse nosso conteúdo. Eu já vou deixar um abraço especial para todos os meus alunos lá do Colégio Curso 01 em Nova Iguaçu, a galera lá do CN, a galera do nono ano que está comigo nos projetos ou às sextas-feiras. Obrigado aí, galera. Tamo junto demais, vocês são mais do que especiais e tenho certeza que estão aqui assistindo o conteúdo e compartilhando com os amigos. Em agosto de 1834, uma mudança na Constituição de 1824 alterou profundamente a estrutura política brasileira. O chamado Ato Adicional teve como um de seus atos, geralmente o Ato Adicional aparece dessa forma, perguntando o que ele modificou. E ele geralmente nem aparece com a expressão ato adicional. Ele aparece com a expressão dispositivo que modifica a Constituição de 1824. É assim. 10 anos após a outorgação da Constituição de 1824, um dispositivo alterou a sua. Cara, então tem muita coisa aí diferente nesse sentido, tá bom? O ato adicional teve como um dos seus atos. O que o ato adicional trouxe? O ato adicional, primeiro, criou as Assembleias Legislativas Provinciais, dando maior autonomia e maior força para as províncias. Elas vão poder fazer suas leis ligadas ali a algumas áreas específicas. Outra coisa, ele também define que o Rio de Janeiro vai ser um município neutro, ou seja, o Rio de Janeiro vai ser só, enquanto município, a capital do Brasil, e não a capital do Rio também. A capital do Rio vai passar a ser Niterói. Tá? Isso é bem parecido com o Distrito Federal, é como hoje Brasília, que está dentro de Goiás, mas não é a capital de Goiás, é Goiânia. É, Outra coisa que o ato adicional traz, essa terceira modificação importante, é que o ato adicional decide que as regências trinas vão passar a ser uma regência una. O regente uno vai ser eleito e vai ter um cargo ali de 4 anos, beleza? Outra coisa importante que o ato adicional traz, e que é bem importante, é a suspensão do poder moderador e a suspensão do Conselho de Estado. Geralmente a gente fala fim do Conselho de Estado, fim do poder moderador, mas pode causar confusão na tua cabeça, porque acaba suspendendo. Ele volta depois, em 1840, quando o Dom Pedro II volta, porque tanto o Conselho de Estado quanto o Poder Moderador são dispositivos fiéis ao imperador. Como nós não tínhamos o imperador, estávamos numa regência, é claro que eles vão voltar ali, né? A gente até tinha imperador, só que o imperador é uma criança, então não governava. Vamos lá. Como um dos seus atos. A recriação do Conselho de Estado? Não recriou o Conselho de Estado. B, reorganizou o poder moderador? Não, ele
Suspendeu também o poder moderador. C. Criou a Assembleia Legislativa Policial. Tem defeito, letra C de sistema. Exato, criou a Assembleia Legislativa Policial. Fato. Não tem o que negar nisso. D. Definição da regência como trina. Não, pelo contrário. A trina passou a ser una e o primeiro regente foi o Diogo Feijó. Com o fortalecimento do caráter centralizador, simbolizado pela recriação do município neutro. Não, não era centralizador. O ato adicional ele foi descentralizador. Vamos dividir aqui, né? O período regencial ele geralmente se divide em 4 regências, mas em 2 grandes fases. Primeira grande fase, avanço liberal. As medidas serão de cunho descentralizador. Porque o que são liberais e conservadores no Brasil no século XIX? Os liberais, elite, assim como os conservadores, ambos, em geral, querem a manutenção da escravidão, a manutenção da monarquia, a manutenção dos privilégios da elite. Nenhum deles defende de peito aberto a república, embora dentro dos liberais, né, dentro dos progressistas, os liberais eram chamados de progressistas, os conservadores chamados de regressistas. Embora ali dentro nós possamos ver alguns defensores da República, né, de ideais republicanos e contra a escravidão, enfim, mas a massa de regressistas e progressistas era muito próxima nesse sentido. E o que a gente vai ver naquele momento? 2 grandes fases. A fase do avanço liberal, que vai de 1831 até setembro de 1837, e temos a fase do regresso conservador, que é setembro de 1837 até 1840, com o golpe da maioridade. Então, nessas 2 grandes fases, nós temos 4 regências ali se intercalando. Primeiro, a regência trina provisória, que só vai durar um mês. Ela já vai ser logo colocada para fora entre abril e maio. Ela vai existir porque o Congresso estava fechado por uma questão de férias, a galera estava em recesso. E quando os nossos deputados e senadores voltam, é feita a escolha da regência trina permanente. Aí sim, a regência trina permanente, ela vai ficar bastante tempo no poder. Ela vai ficar de 1831 a 1835, quando, após o ato adicional, for criado o cargo de regente uno e a eleição para regente uno acontecer e o Diogo Feijó vencer. Tá bom? Então, logo depois dessa regência trina provisória, vem a regência trina permanente e depois regência una do Feijó. Depois, regência una do Araújo Lima, porque o Feijó tem um monte de problema, a revolta regencial explode, um problemão. Então, esse período é muito conturbado, mas ele é um período mais marcado pela liberalização, pela descentralização do poder. Os conservadores acreditavam no poder central forte, enquanto os liberais acreditavam no poder descentralizado. Essa é a grande diferença que você, para um concurso como o do Colégio Naval, tem que saber. Ou também para outro concurso que seja de nível médio e tal. Bora para a próxima questão. 7 de novembro de 1831, uma nova lei declara livre todos os escravos vindos de fora do Império e impõe penas aos importadores dos mesmos escravos. Sua implementação foi difícil e ela basicamente não saiu do papel. Ficou conhecida como, essa é fácil, né? Lei Feijó, lei para inglês ver. Uma lei feita pelo ministro da Justiça, Diogo Feijó, que disse o seguinte: a partir de agora não pode mais entrar escravizado no Brasil. Só que essa lei aí foi uma lei mentirosa, né, galera? Foi uma lei mentirosa porque quem tinha que punir não puniu, quem tinha que ter medo não teve, então essa lei foi para inglês ver e virou expressão popular, né? Aquela coisa que você fala e faz só para aparecer, você não quer mesmo que aconteça. A Lei Saraiva é uma lei eleitoral, lá de 1881, que diz que para votar tem que ter alfabetização. A Lei Cotegipe é a Lei Saraiva Cotegipe, vamos chamar assim, né? É melhor, é uma lei de sexagenários, é uma lei sobre a escravização, enfim, que a partir de uma determinada idade você não vai poder mais ser escravizado. A Lei Eusébio de Queiroz é uma lei sobre o tráfico de escravizados, tá? Essa lei, de fato, acaba com o tráfico de escravizados. A lei de 19 anos antes, que é a Lei Feijó, ela não foi cumprida, que é o gabarito aqui, né? A Lei Eusébio de Queiroz é de 1850. E a letra E, lei de terras, é uma lei que diz que para ter terra no Brasil tem que comprar, não pode mais doar, nem tomar posse. C de sistema de novo. Bora para a próxima. Essa questão é muito boa porque ela vai falar para a gente, não propriamente somente da regência, ele vai tentar buscar conteúdo seu sobre o período do primeiro reinado. E também mais para frente. Ao longo da construção e da consolidação do Estado Imperial no Brasil entre as décadas de 1820 e 1850, uma série de revoltas das mais variadas naturezas explicitaram discordâncias quanto ao projeto de implantação de uma nova ordem, de uma ordem monárquica centralizadora e unitarista. Assinale a alternativa correta quanto à identificação dessas revoltas, ou seja, 2 revoltas que foram revoltas contra a centralização e contra o aspecto unitarista. E aí? Vamos lá.
E elas aconteceram entre 1820 e 1850. Ah, Guerra dos Farrapos, tá certo. Guerra dos Farrapos aconteceu de 1835 a 1845, queria a independência, beleza, então é contra a centralização. E a Confederação do Equador? Também. Em 1824, Pernambuco queria a centralização. Pô, legal. A gente já achou o gabarito. Vamos só olhar o restante. B, Confederação do Equador, tá certo. Lá em Pernambuco, depois se espalha para Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, lá em 1824. E Revolta da Armada? Não, Revolta da Armada, Rio de Janeiro, 1891, a Revolta da Armada 1, 1893, Revolta da Armada 2, não são revoltas que estão nesse contexto aí do século XIX, de formação do Estado Imperial, 1820 a 1850. São lá do finalzinho do XIX. C, Revolta da Armada, já corta. A praieira, sim, a Revolução Praieira é de 1848 a 50, lá em Pernambuco, uma revolução liberal também, buscando uma discordância em relação a Dom Pedro, o Estado Imperial. A D, Guerra do Contestado? Não, Guerra do Contestado, 1912, 1916, lá na Primeira República, a gente já corta também. Revolução Praieira, tá certo. Revolução Praieira, não está errado, não. É o nosso é, é, é o nosso movimento lá de 1848 em Pernambuco. Só que a D tá errada porque botou contestado ali junto. É, com a Guerra dos Farrapos, tá certo. É nesse contexto e também quer a independência. Mas não é a Guerra do Contestado. Então, o gabarito é confirmado. Letra A. A de alicerces da história e A de água. Vamos beber. Sobre a Revolução Farroupilha. Ih, cai demais Farroupilha. Guerra dos Farrapos. Uma revolta de fazendeiros ricos gaúchos, estancieiros gaúchos que produziam charque, carne seca, e que estavam muito chateados porque o governo imperial cobrava altos impostos, o que fazia com que o preço do charque deles fosse muito caro. O charque gaúcho era muito bom. Tinha o charque uruguaio de concorrência, e que também entrava no nosso mercado com grande facilidade. Eles, chateados, fizeram essa grande revolta e tentaram a independência. Chegaram a fundar duas repúblicas, a República de Piratini e a República Juliana, né? Uma no Rio Grande do Sul e a outra Juliana em Santa Catarina. Ah, uma guerra fiscal, muita gente chama assim, né? Uma guerra contra os impostos. Ah, teve como um dos seus principais resultados o fim do tráfico? Não, eles eram escravistas, inclusive. É um detalhe interessante, é a Batalha de Porongos, no final da Guerra da Farroupilha, né? Da Revolução dos Farrapos, da Revolução Farroupilha. Uma batalha em que a maioria dos historiadores concorda hoje que os escravizados foram traídos e colocados ali para morrer. Eles foram libertados para lutar, lutaram em prol do exército dos farrapos, mas depois foram traídos e mortos. B, as principais lideranças, constituídas por estancieiros, lutavam pela diminuição dos impostos sobre o charque. Letra B, perfeita, né? C, foi desencadeada pela Revolução Liberal do Porto, nada a ver, outro contexto. Revolução Liberal do Porto, 1820, lá atrás. O Brasil nem estava independente. D, reuniu proprietários que defendiam o retorno de Dom Pedro para a metrópole. Dom Pedro morreu em 1834, então nem tem como ser isso. O gabarito vai ser letra B, né? Interessante, porque essa questão só tem A, B, C e D, o seu concurso vai até a E, mas essa questão é uma questão que fala de um tema que cai com frequência, que é a Revolução Farroupilha, que é a revolta. Tá? Bora para a próxima? Boa questão essa. Ato adicional de novo. Outra vez, aparece com frequência. O ato adicional decretado no período das regências no Brasil pela Lei nº 16, dia 12 de agosto de 1834, estabeleceu algumas modificações da Constituição de 1824. Acerca dessas alterações, assinale a alternativa correta. A, B, C, D, E. A. O Conselho de Estado foi reorganizado para que se fosse possível conter os conflitos provinciais. Na verdade, o Conselho de Estado terminou, né, galera? Tá fora. B. Os presidentes provinciais passaram a ser eleitos e a ter o poder de aprovar leis e resoluções referentes ao controle do... Não, na verdade não tem essa questão de eleição, né, e aprovar a lei referente... Não, não tá nada disso no ato adicional. C. O estabelecimento da regência una. Gostei. Ao invés da regência trina. Bom. Significou a eleição de um único regente. Sim. Com mandato até a maioridade? Não. Na verdade, não foi um único regente que ficou. Era só um que ia comandar. Acabou que a gente teve dois regentes unos ali. Primeiro o Diogo Feijó, depois o Araújo Lima. E então não foi um único regente eleito para ficar até a maioridade de Dom Pedro. Ele tinha prazo determinado, a maioridade de Dom Pedro. A princípio, não seria em 1840, seria mais para frente, mas houve ali a antecipação com o golpe da maioridade. A C está fora. D.
As Assembleias Legislativas Provinciais foram criadas para proporcionar autonomia política e administrativa às províncias no intuito de atender as demandas locais. Pô, perfeito. Criaram-se as Assembleias Legislativas Provinciais, proporcionaram maior autonomia política e atenderam o poder das instâncias locais. Lembrando, esse projeto é descentralizador. Eco. Professor, rapidinho, tu falou que é descentralizador, mas a rejeição não centraliza? É. Talvez, tem muito historiador que fala isso, né? O ato adicional, ele tenha todo o conteúdo, tenha todos os ingredientes da descentralização, mas no fim, o retoque, né? O toque final é um retoque de centralização com a regência única. Então, a gente diz que o ato adicional, ele foi meio que, como eu posso dizer, ele foi conciliador, ele foi um aspecto de conciliação. Porque ele deu, pelo menos em parte, para os centralizadores o que eles queriam: um cara só comandando em vez de três. Isso centraliza mais. Beleza? Mas não deixou de ser mais liberal do que centralizador. Com a corte com sede no Rio, por meio de uma aliança entre progressistas. Não, não teve aliança de progressista e regressista, e nem centralizou mais as coisas, pelo contrário. Agora vamos caminhar para o final, quando o carro de som do supermercado aparece na minha rua, né? Uma coisa muito incrível, comum aqui na Baixada. E tá anunciando sabão em pó, tá barato, inclusive. Não vou falar porque não tá anunciando aqui, não tá patrocinando, cara, mas tá barato o sabão. Acabei de ouvir aqui, não sei se você escutar. Atente para o que se diz sobre o ato político ocorrido no Brasil em 1840, que ficou conhecido como golpe da maioridade, sobre alguns dos seus desdobramentos. Bora para o golpe da maioridade? Bora. O golpe da maioridade significou a antecipação da maioridade legal do herdeiro do trono. Perfeito, 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 perfeito. Pedro de Alcântara foi colocado com 14 para 15 anos, antes dos 15 completos, ali no poder. Tá certo. E virou o cara que mais tempo comandou o Brasil, 49 anos. 2. A criação do Clube da Maioridade. Criou-se o Clube da Maioridade, né? O gabinete, né? Da Maioridade, o Clube da Maioridade ali, liberais, conservadores, progressistas, regressistas, para jogar ali para frente o golpe da maioridade. Foi uma importante para a articulação entre os partidos liberal e conservador. E aí? 3. Esse ato teve como uma de suas consequências o retorno dos liberais ao poder. Sim, ainda que por pouco tempo. Também sim. Porque eles assumem por pouco tempo, eles tentam, inclusive, fazer as eleições do cacete ali, Dom Pedro vai lá e dissolve eles, né? Assim que eles ganham poder na Câmara, em tudo, no Ministério, Dom Pedro vai lá e dissolve. Não gostou, Dom Pedro? Viu Dom Pedro dissolvendo? Então, beleza. 2. A criação do Clube da Maioridade foi importante para a articulação entre os partidos liberal e conservador. Só falta a gente confirmar se essa 2 é certa, cara. E aí? Essa 2 aí, o que a gente pode marcar? Pode ser a A ou pode ser a D, né? Porque se a 2 estiver certa, vai ser a A. Se a 2 estiver errada, vai ser a D. E aí, moçada? Gente, quando criou-se o Clube da Maioridade, a liderança é liberal. Os liberais fazem o movimento. Os conservadores, percebendo aquela manobra, num primeiro momento ficam chateados porque eles estavam no poder com Araújo Lima. Só que os liberais, galera lá do Diogo Feijó, enfim, tá recuando, se você parar para pensar, porque eles estão defendendo a vinda do imperador ao poder para centralizar mais as coisas e acabar com o risco de uma separação no Brasil. É porque o liberal ele é tão parecido com o conservador que quando a coisa aperta, quando o calo aperta, quando a situação fica difícil, ele fica centralizador. O liberal ele só é liberal ali, meia boca. Naquele contexto, ele chama o Dom Pedro para tentar salvar. E a 2, ela acaba estando errada, porque ela fala que o Clube da Maioridade articulou os partidos liberal e conservador. Olha, no Clube da Maioridade tem liberal, tem até conservador que vai participar, mas a gente não pode chamar de partido liberal nem partido conservador, porque essa expressão só surge no segundo reinado. Então, os progressistas eram os liberais, os regressistas eram os conservadores. Então, esse já é o primeiro ponto de grande erro dessa alternativa, né, dessa afirmação. E 2, a gente também poderia questionar se o Clube da Maioridade articulou de verdade progressistas e regressistas, liberais e conservadores, já que a liderança maior foi dos liberais, beleza? Então, o gabarito tem que ser 1 e 3. A não vai estar certa porque a 2 está errada. Gabarito, letra D de delta. Letra D de deixa seu like,
de compartilhe com os amigos, de espere o próximo vídeo, que já já ele vem. A gente vai falar sobre o segundo reinado, que é outro tema muito cobrado na prova do Colégio Naval. Toda segunda-feira tem vídeo saindo, e em algumas semanas eu vou colocar mais de um vídeo. A gente vai fechar 10 vídeos, e junto com as lives que estão acontecendo toda terça-feira, você vai estar afiado para a prova do Naval. Tem vídeo de revisão já aqui, tem vídeo de dicas já aqui, tem um monte de coisa no Instagram também. Segue a gente, compartilha com os amigos e tchau. Grande beijo para todo mundo. Obrigado. Valeu!